Boa noite, sejam bem-vindos a mais um treinamento aqui realizado pela Fixar Ideias. Todas as quartas-feiras estamos juntinhos e sempre trazendo um conteúdo, um tema que seja muito importante para o crescimento e desenvolvimento das empresas. Hoje nós vamos entender um pouco mais, eu já estou ansiosa porque é um assunto que eu tenho muito interesse, inclusive. Roda a vida, estou sempre perguntando algumas coisas ali para a Carla sobre registro de marca. E nós vamos entender aqui que o registro de uma marca ela é tão importante, inclusive, quanto ao CNPJ. Só que, infelizmente, muitas pessoas não têm noção da importância dos riscos e, principalmente, quais são as etapas, como é que se faz, de fato, um registro de marca. Eu andei pesquisando, estudando algumas coisas, e a gente vê, inclusive, Carla, que fazer o registro de marca no mercado, muitas empresas que trabalham com essa consultoria, são valores muito altos, valores bem elevados. E aí as pessoas que estão começando ou que já estão no mercado, mas ainda não têm um negócio sólido, bem estruturado, acabam não tendo esse capital para fazer esse investimento. E isso faz com que muitas acabem deixando de lado, só que existe um grande risco, um grande perigo. Muitas empresas perdem o seu nome, perdem a sua marca e precisa começar do zero, ou seja, recomeçar do zero. E isso acaba implicando, inclusive, em muitos problemas, perca de credibilidade, desânimo. Então, assim, imagine que são anos ali investindo na estruturação, na organização, em conhecimento para ter um negócio e de repente você se esbarra com a notificação que você tem 5 dias para tirar a sua marca do ar, porque alguém foi lá e registrou essa marca com o mesmo nome que você tem. E não é quem começou primeiro, aqui é quem registra primeiro. Esse é o grande X da questão. E é por isso que Carla está aqui hoje. Ela é nossa diretora jurídica e vai estar explicando exatamente sobre essas etapas. Eu sou Luzia Silva, sou diretora administrativa da Fixar Ideias. A Fixar é uma instituição que atua em Camaçari, região metropolitana. Nós atuamos com a inserção de pessoas no mercado de trabalho, somos especialistas em recrutamento e seleção, e a nossa missão é conectar talentos às empresas por meio de mão de obra especializada. Nós atuamos também com palestras, treinamentos, consultorias e diversas soluções completas para as empresas que estão começando, surgindo, iniciando, que já existe, estão no mercado, independente do tempo. As nossas soluções, elas atendem todos os perfis e todos os níveis de empresa, independente do porte aí, tá? Eu vou colocar uma breve apresentação aqui para que vocês entendam um pouco melhor sobre a Fixar, entendam sobre o nosso propósito, a nossa missão, e em seguida eu vou passar para a Carla, que vai explicar sobre todo esse processo do registro de marca, como funciona, e vocês vão poder tirar as dúvidas também. Então, Cláudio, que está aqui, seja bem-vindo, e as outras pessoas que forem chegando vão aí acompanhando o treinamento. Deixa eu abrir aqui. Já posso, Lu? Não, eu vou primeiro colocar aqui uma apresentação Ah, da Fixar Ideias para quem for assistir depois entender um pouco mais sobre a instituição, sobre os nossos serviços, e depois eu já passo aqui para você, tá bom? tá bom. Então vamos lá. Só voltar aqui. E então, quem somos? A Fixar Ideias é uma organização da sociedade civil não governamental do setor privado, fundada em 6 de outubro de 2018, completa 7 anos agora em outubro, está localizada ali no centro de Camaçari. Nós temos o objetivo de promover assistência social e educação profissional para adolescentes, jovens e adultos, através dos programas de recrutamento e seleção, cursos, palestras, treinamentos e consultorias para empresas. A nossa missão é garantir a melhor formação técnico-social e profissional para as pessoas, integrando-as às empresas com responsabilidade e ética. Ser reconhecida como uma instituição referência do terceiro setor, que crê no desenvolvimento das pessoas em estado de vulnerabilidade social, oferecendo serviços de qualidade que promovam a emancipação humana. Essa é a nossa visão.
Os nossos valores são felicidade, bem-estar, satisfação e valorização, jovialidade, bom humor, positividade e dinamismo nas ações, alteridade, relacionamentos éticos e humanizados de respeito às diferenças, sustentabilidade, fortalecimento de ações que respeitem os recursos naturais do planeta, inovação, soluções criativas e inovadoras na resolução de desafios. E o interessante é que quando a Fixala foi fundada há 7 anos atrás, nós já falávamos sobre criatividade. Só que nós não sabíamos ainda que nessa nova fase que nós estamos vivendo, a palavra inovação e criatividade são as mais faladas. Então, as empresas precisam desenvolver muito, não só a questão da criatividade, mas trazer muita inovação para que ela se sobressaia em um mercado que está cada vez mais competitivo. Nós estamos vivendo a guerra da atenção e vai se destacar exatamente quem chama mais atenção, quem aparece mais, quem se posiciona mais e, sobretudo, investe no desenvolvimento do capital humano, né, que são o que é o produto mais importante hoje da empresa. E é exatamente com esse objetivo, é nessa perspectiva que surge o ecossistema Move Negócio, que foi criado esse ano de 2025 dentro da Fixar Ideias, com o objetivo de oferecer soluções completas para as empresas. O que foi que nós percebemos? Que era o momento também da Fixar Inovar, que era o momento também de trazer muito mais criatividade, que era o momento de oferecer muito mais soluções para as empresas. E isso partiu, inclusive, de alguns desafios que os nossos clientes se enfrentaram. Então, nós íamos fazer algumas visitas e lá dentro de relatos, empresas falando sobre problemas que enfrentaram na contratação de algum serviço específico, empresas que investiram em um serviço, depois se arrependeu, se frustrou, inclusive perdeu dinheiro. Então, nós percebemos que a necessidade dos nossos clientes não se baseava somente em recrutamento e seleção, palestras e treinamentos, mas que elas tinham necessidades muito maiores. E foi aí que nós decidimos, enquanto instituição que está no mercado há 7 anos, que somos especialistas em recrutamento e seleção, criar um ecossistema e dentro desse ecossistema oferecer soluções completas para as empresas. E é isso que nós vamos apresentar aqui hoje para vocês. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, que está chegando agora. E daqui a pouquinho eu vou passar para a doutora Carla, que ela vai estar falando sobre as etapas dentro de um processo para registrar uma marca. Aqui nós temos algumas empresas que são parceiras da Fixar Ideias. Hoje a gente está, inclusive, em vários estados do Brasil, e recentemente fechamos parceria com uma empresa da Guiana Francesa, inclusive. Então, já estamos a nível internacional, estamos metidos aqui. E aí a gente percebe o quanto a inovação e a criatividade, elas são cruciais dentro desse processo de posicionamento, de crescimento, de conseguir, de fato, compartilhar não só aqui dentro de um território específico, mas gritar para o mundo sobre os serviços que nós oferecemos. E é sobre isso que nós orientamos, ensinamos e compartilhamos com as empresas que são os nossos clientes diariamente. Então, nós temos várias empresas aqui que são as nossas parceiras, como a Catoen, a Cata, várias empresas que estão aqui nessa tela. E aí vamos entender um pouco melhor essa estrutura aqui do Move Negócio. Ele é um ecossistema de soluções empresariais que tira ideias do papel e coloca em movimento. Então, ele oferece soluções completas que foi criado para acelerar e consolidar o crescimento de negócio. Então, o Move Negócio, ele nasceu com o propósito de facilitar o início de empresas. Nós costumamos dizer aqui na Fixar Ideias que o Move Negócio, ele já nasceu gigante. Ele já nasceu trazendo uma comunicação e resultados incríveis. Inclusive, uma das estratégias do Move Negócio é estar trazendo conhecimento, realizando treinamentos gratuitos, como esse que nós estamos apresentando aqui hoje. Aqui é uma oportunidade que a empresa tem de conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, de conhecer os nossos serviços e também de ter acesso a um conteúdo que nós preparamos com muito amor, com muito carinho. Então, é uma pílula aqui que já vai trazer um diferencial muito grande sobre conscientização, sobre mudanças e principalmente sobre posicionamento na construção de uma nova história, de uma nova fase para cada empresa que passa por aqui. Então, o nosso objetivo é facilitar o início de empresas que precisam de estrutura, identidade e presença digital para crescer. Sabemos que começar um negócio exige mais do que vontade, é preciso apoio prático, orientação e serviços confiáveis. Mas, como eu disse, ela não vem somente com a ideia
das empresas que estão começando, ela vem também para empresas que já estão no mercado, empresas que têm 2 anos, que têm 3, 4, 5 anos, que têm 10 anos, empresas que são pequenas, que são médias, que são grandes e que têm, de fato, o objetivo de crescer, de estruturar, de ter um negócio, de fato, organizado, saudável e lucrativo. Esses são 3 pilares básicos que toda empresa precisa desenvolver. Então, a nossa ideia aqui hoje é de mostrar todas essas soluções. Então, foi criado pela Fixar Ideias e une tudo que o empreendedor precisa em um só lugar, com profissionais experientes e uma entrega estratégica e personalizada. Esse é um dos nossos diferenciais também. Estávamos essa semana fazendo recrutamento e seleção para uma empresa, e aí a profissional ela falou assim para a gente, a cliente, ela disse, eu preciso de um treinamento sobre liderança, eu quero um treinamento de vendas. E ali nós fizemos uma escuta, fizemos perguntas para entender os desafios, as dificuldades e, sobretudo, qual era a necessidade daquela empresa naquele momento. E com base nisso, nós personalizamos uma proposta. Esse é o nosso diferencial. Para a gente não funciona a superficialidade. Para a gente a ideia não é simplesmente pegar uma proposta pronta e sair enviando para todo mundo de igual para igual. Nós fazemos esse momento, seja presencial, seja online, de escuta mesmo, e é gratuito esse serviço que nós oferecemos, para fazer um diagnóstico detalhado e, com base nisso, entregar a melhor solução e mostrar exatamente o que ela precisa naquele momento. Então, a nossa ideia é de oferecer essas soluções, mas, sobretudo, de forma personalizada. Oferecemos uma jornada completa de estruturação, posicionamento e crescimento, com soluções práticas e acessíveis. Esses são os nossos serviços: assessoria de registro de marca, assessoria de identidade visual, assessoria de presença digital, e aqui sobre o digital entra e-commerce, entra tráfego pago. Nós temos também assessoria de social media, consultoria financeira, consultoria jurídica, consultoria contábil, programa de palestras e treinamentos. Então, as nossas palestras e os nossos treinamentos e cursos também são realizados por vários profissionais que já estão no mercado há anos, que têm uma história, que têm uma responsabilidade muito grande, sobretudo o comprometimento de entregar excelência dentro das ações que nós desenvolvemos. Hoje nós contamos com Davi Silva, a Luzia Silva, que sou eu, a Carla Santos, a Jaqueline Freitas, a Deise Jardim, a Meire Queiroz, a Flávia Diniz, a Natália Reis, David Araújo e a Daiane Rocha. Nós não vendemos serviços, nós entregamos movimento. Do planejamento à execução, andamos lado a lado com você para garantir que o seu negócio comece da forma certa e continue crescendo com base sólida. Esse é o objetivo do nosso ecossistema Move Negócio. Foi exatamente para isso que ele surgiu. Então, eu sou especialista em vendas há 11 anos, especificamente vendas com WhatsApp, treinamento na área de vendas, vocês sempre vão me ver por aí. Mas hoje não é a minha vez de palestrar, eu só entrei aqui para fazer essa abertura e para dar boas-vindas à doutora Carla, a Patrícia Martins, a Paty Martins, acabou de chegar, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Então, hoje, entender de fato todos os detalhes sobre registro de marca. Eu amo ouvir Carla falar sobre isso, eu fico perguntando para ela as coisas, ela fica com muita paciência, com muita sabedoria, com muita propriedade, tirando as minhas dúvidas. E vai ser uma alegria muito grande te ouvir nessa noite. Muito obrigada pela disponibilidade. Já agradeço aqui em nome de todo o time da Fixar Ideias, de nos dar a honra de ter você aqui hoje fazendo um treinamento sobre um tema tão importante quanto um CNPJ, que é o registro de uma marca. Então, boa noite, seja bem-vinda e é com você. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal, todos que já estão aqui, os que vão chegar ainda. Para mim é uma honra, estou assim, imensamente feliz com esse momento, com essa oportunidade, o convite da Fixar Ideias. Como a Luzia Silva já me apresentou, faço parte, né, da diretoria e pensamos esse momento para, de fato, estar proporcionando oportunidade aos novos empreendedores. Afinal, ter um negócio no Brasil é muito custoso, é muito caro. E se você começar da forma errada, você pode ter muito prejuízo financeiro, emocional e prejuízo no seu negócio. Por isso, nós estamos aqui, né, nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Quem tiver dúvida, quiser perguntar, fique à vontade, pode perguntar. Se quiser aguardar o final, anote aí, eu creio que vocês estão com seu caderninho,
com sua caneta, anote sua pergunta e no final pode fazer, se não quiser perguntar, já no decorrer do treinamento, tá bom? Vamos fazer esse combinado e vamos iniciar aqui o nosso treinamento, porque o tempo é curto e o assunto é extenso. Eu vou tentar ser aqui o máximo didática para que a gente consiga tirar pelo menos as dúvidas mais frequentes que todas as pessoas têm, tá ok? Então, hoje nós vamos estar falando sobre as etapas do processo de registro de marca, e essas etapas, elas precisam ser seguidas à risca. O registro de marca, ele não é algo que foi inventado agora. Para vocês terem ideia, ela é uma lei, ela é regulamentado no nosso direito brasileiro. Eu sou da área jurídica, né? Sou advogada, é a Lei 9.279, que ela é do ano de 96. Para vocês terem ideia, a primeira marca que foi registrada no nosso Brasil ainda foi na época imperial, né? Na época do imperador Dom Pedro. Ainda não existia Dom Pedro I, Dom Pedro II, e foi registrado uma máquina de descascar café, né? E ali foi feito esse primeiro registro no ano de 1822. Então, de 1822 começou a essa caminhada aí do registro de marcas, né? Houve várias mudanças, porque quem é responsável pelo registro de marcas é o INPI, mais conhecido como INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e ela não existe por acaso. Como nós falamos, registro de marca, ele vai dar propriedade, ou seja, a pessoa que está registrando, ela se torna, de fato, dono daquela marca, proprietário, e só ele pode usar essa marca. E o que seria, então, marca? Nós ouvimos tanto falar, né? Marca, marca, marca. O que é marca? Ela está prevista lá no artigo 122 dessa lei que eu falei para vocês, Lei 9.279 de 96, e ele diz que marca pode ser um nome, pode ser um logotipo, pode ser uma imagem ou pode ser uma figura. E essa marca, ela existe para diferenciar, né, um produto ou um serviço de empresas que tenham produtos similares. Por exemplo, quando nós vamos ao shopping e nós queremos ir para aquela famosa praça que todo mundo gosta, né? Praça de alimentação. Lá nós vamos ver várias lojas que vendem, por exemplo, sanduíches. São várias que vendem o mesmo produto, porém são marcas diferentes. A marca ela existe justamente para isso. Lá nós vamos escolher qual a marca que eu quero. Se eu quero comer um Bob, se eu quero comer um Samba, se eu quero comer um Mac. Isso é uma marca. Quando nós falamos em sanduíche, eu tenho certeza aí que cada um foi para um desses estabelecimentos. Quando nós falamos, por exemplo, de brinquedos, né? Eu e Luzia, pelo menos estamos nesse mundo aí, que a gente fala de uma estrela. Nós já lembramos de uma marca, não é verdade? Então, a marca é isso, é um sinal, é um nome, é uma figura ou um logotipo que vai diferenciar produtos que são similares. E aí, pode passar, Lu, pode passar aí a página, né? Porque eu não vou, já me apresentei, sou da área do direito, pode ir passando. E aí eu pergunto para vocês, já sei o que é marca. Como acontece então esse registro? Pode passar aí também essa página. Como acontece esse registro? Eu já defini que eu quero a minha marca e eu quero registrar. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso entrar no site do INPI. O que é que eu vou fazer? Digitar lá no Google, www.gov.br/INPI. Quando abrir a página, você vai ver logo lá os blocos separados e lá tem marca. Você vai clicar lá na marca e vai fazer lá, né, o seu pedido. O primeiro pedido, que ainda não é o processo de registro de marcas, certo? É o primeiro pedido. O INPI é um órgão federal que somente ele no Brasil tem o poder de te dar esse certificado, né, de propriedade daquela marca. E ele é vinculado ao Ministério da Economia do nosso país.
Então, eu preciso entrar lá, certo? E por que, então, eu devo registrar minha marca? Primeiro que é a única forma de você garantir que você é dono daquela marca. Se você não tem o registro de propriedade, você não é dono dela, né? Pode aparecer outras pessoas que vai fazer esse pedido de registro e quem chegou primeiro é o dono, ainda que você já tenha muito tempo de mercado. E aí, se eu não fiz, o que é que eu vou fazer? Só sentar aí e chorar. Por quê? Perca de tempo, perca de energia, perca de dinheiro e o pior, perca da sua identidade. Porque quando a gente fala de marca, nós estamos falando de identidade. É a mesma coisa de você acabou de ter um filho. O que é que você tem que fazer primeiro com esse filho? Registrar. Se você não registra, ele não tem a certidão de nascimento, logo ele não é cidadão, ele não existe no nosso país ou em qualquer outro país. Não é diferente com as empresas. Se você sonhou a empresa, se você planejou, se você se debruçou, se você já pagou, né, a criação da identidade dessa marca, criou, pagou e-commerce, pagou tanta coisa, mas você esqueceu o principal, você está correndo um sério risco. E aí, quando a gente fala de perca de identidade, nós estamos falando logo de perca de clientes, porque cliente, ele fideliza pela marca. Ele vai olhar, ele vai diferenciar, né, os produtos, as lojas e serviços de acordo com a marca. Se você já tem muito tempo de mercado, você sai na frente. Se você está iniciando com a marca forte, nome forte, que é fácil de pegar, que as pessoas têm assim, se identifica, você vai longe. Então, melhor é você registrar a sua empresa. Carla, eu posso começar porque o Brasil é tão difícil, eu suei muito, eu trabalhei muito para poder criar o meu negócio, já gastei tanto, e aí eu já tenho já aqui, eu já uso minha marca, tenho minha loja, tenho o meu spa, tenho o meu espaço, já estou trabalhando, e aí eu posso começar dessa forma? Posso, mas eu estou correndo sério risco. Qual risco pode passar, Lu? É o que a gente chama no direito de sequestro de marca. O que é isso, sequestro de marca? É quando um terceiro que sabe que aquela marca já existe no mercado, ela é bem aceita, ela vai lá e faz a pesquisa. E aí ele sabe que, através daquela pesquisa, aquele nome, aquela marca não é registrada. Então, o que ele faz? Vai lá, entra no site do INPI, faz o registro, o pedido do seu registro, e ali ele sequestra aquela marca, ele passa a ser dono a partir do momento que o INPI ele concede o certificado de propriedade para aquela empresa. E aí, o que é que acontece a partir daí? Essa pessoa, essa empresa que consegue esse registro, ele tem o direito, por exemplo, de bloquear anúncios na internet. Ele pode mandar derrubar a loja virtual, então seu e-commerce já foi embora. Ele pode, inclusive, pedir a devolução de valores, pode pedir indenização. Você foi quem criou, você foi quem gerou, você é quem está usando, mas você não registrou. E, além disso, ele pode cobrar. Ele pode cobrar de você para que você resgate a sua marca, você tem que pagar para ele um valor, né? Ou ficar pagando. Nós temos aqui mesmo em Salvador um exemplo muito prático e muito próximo. Quem sabe aqui, quem for corajoso, abrir o microfone, qual foi o primeiro, apesar de que é uma discussão que não foi o primeiro, mas qual foi o primeiro shopping aqui, muito famoso da nossa cidade, Salvador? Quem sabe? Alguém? Ô, Alguém sabe? Carla, boa Sim, noite. Eu acho boa que foi noite. o Shopping Iguatemi. Ah, muito bem. Isso mesmo, Patrícia. Viu que a marca, ela é realmente a sua identidade. Quem sabe por que o Shopping Iguatemi, ele perdeu esse nome, ele não é mais Shopping Iguatemi. Foi justamente por conta disso, sequestro de marca. Olhe que uma marca que já estava atuando há 40 anos aqui em Salvador.
e, de repente, houve uma mudança do nome, houve a mudança da identidade. Se vocês prestarem atenção, ao menos comigo, há uma diferença muito grande, porque antes era Shopping Iguatemi. Vamos para o shopping, Shopping Iguatemi era o primeiro nome que vinha à mente, né? Era o Iguatemi, vamos para o Iguatemi, era aquela agonia. Hoje você nem vê tanto anúncio com o novo nome que ele tem. E aí a justificativa que dá, a explicação que eles emitem nota na internet e na imprensa é que foi uma reestruturação para que houvesse uma identidade com a nossa cidade, só que não foi. O nome Iguatemi, ele foi registrado por um grupo, né, um grupo de empresas em grupo de shopping chamado Gerisat, em São Paulo, e aí o nosso shopping aqui, Iguatemi da Bahia, ele perdeu o direito. Ele passou um tempo pagando, né, taxas para essa empresa lá de São Paulo, para esse grupo de São Paulo, mas chegou um tempo que eles não aguentaram mais, e aí o que foi que eles tiveram? Tiveram que retirar o nome Iguatemi e criar uma nova identidade. Logo, com o decorrer disso, dessa história, nós vamos vendo que a perca da identidade ela é muito prejudicial para o empresário, né? Certo, Carla, eu entendi. E se eu registrar? Isso, a gente ainda remete, né? Iguatemi, sempre é Iguatemi, é o primeiro nome. E aí, só para a gente registrar aqui, se eu, certo, entendi que eu corro um sério risco, eu corro o risco de sofrer um sequestro, de ter que pagar pela minha marca tão suada, e eu decidi registrar. Quais são os benefícios que eu tenho? Primeiro, o benefício da exclusividade. Quando você tem o certificado, né, de propriedade emitido pelo INPI, somente você pode usar aquele nome, mais ninguém. Se alguém usar, você vai entrar com ação, né, de indenização por uso indevido daquela marca. Além disso, que mais eu posso fazer? Eu posso vender, certo, Carlos? E se eu vender, eu vou perder, né, a propriedade sobre aquela marca? Não, aí é que está o segredo. Você vai vender e você vai continuar com exclusividade, você vai fazer uma cessão, que é um outro contrato, para que aquela pessoa, aquela empresa interessada em usar o seu nome, ela possa usar e você continua com a titularidade e recebendo por isso. Outro benefício, herança, né? Quando o proprietário ele vem a falecer, os seus herdeiros eles podem continuar fazendo o pedido de revalidação no INPI e continuar usando essa marca, como várias marcas que nós vemos aí que têm anos no mercado, marcas que têm 40, 30, 50 anos. Como isso acontece? O herdeiro ele pode continuar usando aquela marca. É só estar pedindo no prazo estabelecido pela lei a revalidação do certificado. Já falei da indenização, né, por uso indevido, e o último aí é o licenciamento e a franquia. Você pode licenciar outras empresas a usar, e você pode também franquear. Você vai estar usando a sua marca, você vai estar beneficiando outras empresas e você vai estar recebendo por isso também. Então, os benefícios, eles são infinitos, eles são maravilhosos. E aí, eu já Bom, boa entendi noite. qual é o próximo passo. Sim? Qual o próximo passo? Cláudio, quer falar? Como é que eu faço? Pronto, próximo passo que eu tenho que seguir. Primeiro de tudo, vem logo à nossa mente, né? Eu tenho que abrir o site do NPI, correr lá e fazer o meu pedido. Não, o primeiro passo que você deve fazer é pesquisa minuciosa. Lembra que eu falei lá sobre a respeito do sequestro? Antes de você registrar a sua marca, sonhe com ela, desenhe ela, escreva ela, mas antes de você lançar ela no mercado, abra o site do INPI e pesquise lá a fundo o nome, a imagem ou a figura, se ela já está registrada. Por quê? Eu quero abrir um negócio e eu vou lá no fazer o registro da minha marca e lanço lá Loja Estrela. Essa Loja Estrela, ela é similar a vários outros nomes que já existe registro. Só para vocês terem ideia, todos os dias chega pedido de registro de marca no site do INPI. Quando eles lançam lá, né, a revista,
você pode ver que é da página primeira à página 1890, somente pedido de marca. Franquia para o licenciamento. Quem perguntou? Pronto, deixa aí que lá no final eu já vou responder isso, tá bom? Já está registrado. Então, todos os dias é feito esse pedido de registro de marca. O número de pedido, ele é muito grande. Quando nós vamos lá analisar, possa ser que o nome que você busque tenha alguma similaridade, ou seja, com o serviço, com o produto ou com o próprio nome. Às vezes as pessoas criam, né, o registro da a marca, e a marca ela não é somente nominativa, ela é nominativa e figurativa. Se houver alguma figura que entre em conflito com alguma marca já existente, isso pode ser um impeditivo. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar é fazer essa pesquisa minuciosa no site do INPI, certo? Abre lá www.gov.com.br/INPI e você vai fazer essa pesquisa. Pode passar, Lu. Depois desse primeiro passo, aí é que vem o pulo do gato, porque a gente pensa assim, né? Não, eu já fiz a pesquisa, está tudo livre, o nome está tranquilo, eu vou lá e vou fazer o pedido. Não. Antes de fazer o pedido, você precisa gerar a guia de pagamento, GRU, né? A tão famosa GRU, que é a guia de recolhimento para a União. Essa guia, né, ele é um documento que quando você entra lá no site do INPI, você vai fazer o cadastro, você tem que ter cuidado com todos os detalhes que você vai colocar ali. Carla, eu sou uma pessoa física, eu não tenho CNPJ. Eu posso fazer o pedido de cadastro do INPI? Se você vai fazer para pessoa física, sim. Se você vai fazer para empresa, você precisa ter o CNPJ, certo? Então, você vai lá, vai preencher todos os campos direitinho que é exigido, porque quando você for fazer o pedido, as informações que você lançou cá na guia de pagamento, ela tem que bater com as informações do pedido do registro de marca, certo? Gerou lá a guia, vai sair logo embaixo ali direitinho o nome, né, o valor que você vai ter que pagar por este serviço, e aí você vai pagar. Carla, eu paguei agora de manhã e eu já vou fazer o registro de tarde. Aí é que mora o perigo. E muitas pessoas não sabem disso. Você precisa esperar a confirmação do pagamento, mas não fique esperando uma ligação do INPI, não fique esperando um e-mail, não fique esperando uma carta chegar na sua casa, porque isso nunca vai chegar. O INPI não vai te mandar. Por quê? Porque o acúmulo é muito grande e a respeito também dos golpes. A gente precisa ficar atento aos golpes. Esse mercado ele é tão visado, a gente não tem noção disso, que muitas pessoas que, infelizmente, aplicam esse tipo de golpe, eles acabam mandando para o e-mail da pessoa, eles acabam mandando, eu mesmo já recebi boletos, né, no meu e-mail, mas como eu sei que o INPI, ele não entra em contato por nenhum meio desses de comunicação, logo eu não paguei, mas quem não tem essa informação acaba pagando e perdendo dinheiro. Então, você espera a confirmação. Carla, qual é o prazo para poder esperar essa confirmação? Espere no mínimo 24 horas. Passou esse prazo de 24 horas, pode passar, Lu. Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Nós precisamos definir a classificação de sua marca. Você vai abrir lá o site. Quando você gera a guia de pagamento, anote aquele número que vai aparecer lá no final, depois que você confirma o pedido, vai aparecer lá a guia de confirmação, o número da guia, você tem que anotar aquele número, porque você vai precisar dele para lançar lá no seu pedido de registro de marca, certo? Quando abrir a tela, vai pedir todos os dados, CNPJ, o nome da pessoa, se é você mesmo que vai fazer a solicitação, ou se você vai fazer no nome da sua própria empresa. E aí você vai classificar da forma correta, porque se você não classificar,
Isso vai impedir o processo de seguir, certo? E o próprio NPI, ele dá uma classificação que é chamada de NCL, que é a Classificação Internacional de Produtos. Dentro dessa qualificação, nós temos 45 categorias. Dessas 45 categorias, 34 está destinadas para produtos, produtos de beleza, produtos de higiene, produtos de saúde, produtos de laboratório, todos os tipos de produtos está aqui. Você vai ter que ter paciência de baixar lá e procurar, né, bloco por bloco, qual é a sua classificação, qual é o seu produto. E onde Com está licença. destinada para... Sim, Boa noite, Carla, tudo bem? boa noite, tudo bem. Eu queria que você explicasse mais ou menos essa questão que você falou da confirmação. Eu não entendi. Porque assim, paga, espera uma confirmação, só que essa confirmação ela não vai ter, ela não vai vir, ou tem algum meio, ou de que forma eu vou saber que foi confirmado? É isso que eu Pronto. não entendi. Você vai ter que esperar, no mínimo, 24 horas do pagamento da sua guia para você Ah, poder entrar no site do NPI e fazer o seu pedido. Se você faz antes disso, o NPI ainda não vai ter confirmado o recebimento do seu pagamento. E se você ah, faz antes dessa confirmação, o seu pedido não vai ser aceito. Você só vai Então quer perder dizer o que vai ter. dinheiro. Você pagou, mas não vai ser aceito. Sim? Ah, tá. Aí não vai, não, vai ser tipo, vai ter tipo um bloqueio lá, é isso? Eu não vou conseguir dar prosseguimento ao registro, é isso? Isso vai ser negado o seu pedido, porque não vai estar lá, né, confirmado o pagamento Ah, daquela tá. guia, E tá aí, bom? aí Sim, perde o dinheiro, eu tenho que fazer de novo, é? fazer todo o processo novamente. Sim. E vem cá, É. esse prazo de 24 horas é certo ou tem casos de que mesmo 24 horas, esperando 24 horas, e não ter sido aceito? Ou não ter sido confirmado? Até então, o prazo de 24 horas tem funcionado. Não vi Ah. nenhum caso ainda que não tenha funcionado, não. É no mínimo esse prazo de 24 horas. E não teria nenhum outro lugar, por exemplo, a gente ir lá mesmo no site, ver alguma coisa, consultar para Não, ver se está não, confirmado, não tem. não. Certo. Você só vai ter a confirmação de que o pedido existe quando você lançar o pedido lá no site do INPI. Mas se você fez o pedido e não houve confirmação do pagamento, logo você vai ter perdido todo o trabalho. Então, o ideal é faz o pagamento e espera no mínimo 24 horas para poder fazer o lançamento do pedido da marca. Tá bom, então. Obrigado. Por nada. Então, dentre essas 45 categorias, ela está dividida em 34 para produtos e 11 para serviços, certo? É, Depois daí é que nós vamos partir para o depósito do pedido. Aqui, de fato, agora nós estamos iniciando o processo de pedido do registro da marca, certo? Então, você vai lá acessar no site do INPI, acessa o e-marcas, preenche o formulário com todo o cuidado, com toda a atenção máxima que você precisa ter. Lá você vai ter que lançar o nome da empresa, o CNPJ, o número da GRU. Se você perdeu esse número, você não vai ter como lançar lá. E aí não vai conseguir dar entrada no processo, certo? E ali você vai ter que fazer a classificação, né, da sua marca. Primeira nominativa, é só o nome. Ah, eu quero o nome da minha empresa Girassol. Então, é só a marca, só o nome. A segunda é a figurativa. É só uma figura, uma estrela, o símbolo da Record, o símbolo da Globo, né? Que é só aquela figura. Figurativa é só isso. Ou pode ser mista, que é o nome mais a figura. E a última é a tridimensional. A tridimensional a gente lembra da famosa Coca-Cola, né? Que é a garrafa ali da Coca-Cola é o Yakult, que ali você vai ter que especificar. Se, por exemplo, o seu nome é mista, e aí a sua marca ela é mista, ela é figura mais nome. E, por exemplo,
a figura for uma flor, você vai ter que ir lá na categoria de flor e buscar lá entre as 150 espécies de flores que eles especificam lá, que já tem lá no site, para ver qual é aquela flor. É um malmequer, é um girassol, é uma orquídea. Você vai ter que colocar exatamente como está no desenho da sua marca, certo? Além disso, eu vou fazer lá o pedido, só que não tem esse campo, por exemplo, aqui que eu estou mostrando para vocês, anexar recibo. Ele só vai estar lá, anexar documento. E aí você entende que não precisa, né, de anexar documento e envia o pedido sem anexar o recibo. E aí você está correndo um outro sério risco. Qual é o risco? O não reconhecimento do pagamento e toda a perca do trabalho que você já teve. Então, sempre anexe o recibo de pagamento, certo? Depois que você faz aí o depósito do pedido, aí nós chegamos de fato no processo que eu tive que ver aí esse esquema para que vocês pudessem, né, compreender como é esse passo a passo. Primeiro, já fiz aí o depósito do pedido. Esse processo agora ele vai seguir lá no site do INPI para que eles venham reconhecer esse pedido. Quando eles reconhecem o pedido, eles vão fazer uma publicação. Mas antes dessa publicação, eles podem emitir aí um pedido de alguma formalidade. Por exemplo, a imagem da sua marca, ela não está visível. E aí, na publicação, eles vão dizer, anexe novamente a sua marca. Se você não fizer isso no prazo de 5 dias, encerrou o processo. Eles não vão te notificar de novo para você fazer isso, certo? Então, depositou o pedido, agora é o processo de acompanhar. E esse processo de acompanhar, ele é bem minucioso e bem difícil. Por quê? Licença, boa noite. Sim, É- boa noite. Essa O NPI, essa sim, publicação, onde é que a gente acha essa publicação? pronto, eu Publica vou te onde? falar agora. Se tiver algum problema, né, no caso, para consertar, onde é que a gente vê isso? Sim, você vai ter que abrir toda terça-feira a chamada revista do INPI. A revista sai lá toda a publicação dos pedidos do registro de marca e também as oposições que foram apresentadas. Então, se você deu entrada hoje, você vai ter um prazinho aí para esperar, mas toda terça-feira você vai ter que abrir o site do INPI e fazer lá a busca, né, na revista, que é bem grandinha, da sua marca, Hum. para ver se saiu uma publicação. Se saiu a publicação, você vai ter que ver qual é o conteúdo, se eles fizeram alguma exigência formal, ou se não, só publicou para que venha o próximo passo agora, que é o prazo para a oposição. Se ele publicou, está tudo ok, a figura está bem visível, a classificação está correta, foi confirmado lá o pagamento, então eles não têm nada para te exigir. O que é que eles vão fazer agora? Vai publicar lá na revista do INPI o seu pedido de registro de marca. A partir daí começa o prazo de 60 dias para que as empresas terceiras possam apresentar oposição. O que é isso? Ver lá e dizer, não, essa marca, a imagem que ela escolheu é igual à minha. E aí ela pode criar uma confusão de identidade. Eu quero que não seja concedido esse certificado. E aí você vai ser notificado, né, dessa oposição para que você venha apresentar recurso. É todos os processos que acontece isso? Não. Vai de caso a caso, aí a gente, de fato, tem que estar acompanhando toda terça-feira as publicações para ver o que é que está saindo a respeito daquele pedido, Certo. certo? E em relação a essa notificação, como é que é Sim, a notificação? É por que e-mail? por meio da revista. Toda a A publicação. notificação também. Isso tudo vai sair na revista que o NPI ela emite. Ela não vai te mandar
por e-mail, a não ser que você faça um cadastro, que é bem difícil e complicado de fazer, mas existe essa possibilidade de você fazer um cadastro para que quando saia a publicação da revista, possa sair também lá informações a respeito do seu pedido. Fora isso, só, mas mesmo assim eles deixam bem claro lá no site informando assim, ó, mesmo que saia a publicação no e-mail, não é dispensável a consulta na revista do INPI. Ou seja, Ok, você tem que ir lá para poder conferir, certo? ok, obrigado. E aí foi aí o prazo de 60 dias para que fosse apresentada a oposição. Não houve oposição, o processo vai seguir para o deferimento. Mas se houve oposição, vai ser aberto aí o prazo de 60 dias para que você possa apresentar sua contestação à oposição. Você vai ter que ver qual é o conteúdo, porque aquela determinada empresa está pedindo para que não seja liberado o seu registro, e aí você vai ter que apresentar a sua defesa no prazo também de 60 dias para que o órgão, né, os diretores do INPI possam julgar aquele processo e ver quem verdadeiramente está com a razão para que possa seguir o pedido ou não. Se a empresa apresentou a oposição e ela tem total fundamento e tem ali a razão, o seu processo vai ser arquivado e logo você não vai ter a emissão aí do certificado, certo? Fora isso, né, não houve nenhuma oposição aí, eles vão analisar, você tem mais aí 60 dias, certo? Para cumprir alguma exigência, caso eles entendam necessário. Se não entender necessário, ele vai seguir. Mas aí eles vão também conferir o que está colocado aí, chamado de sobrestamento. O que é esse sobrestamento? Vamos dizer que a Luzia, ela fez o pedido de registro da sua marca. E o pedido do registro da sua marca é Luzia Silva, certo? Que pode também ser o nome de pessoa. Só que eu também, em homenagem à minha avó, coloquei também o nome lá da minha empresa, né, Luzia Silva, e a gente trabalha com o mesmo produto, certo? Só que eu pedi antes da Luzia. Para eu utilizar o nome de uma pessoa, eu preciso ter a autorização dela. Eu preciso anexar lá no meu pedido essa autorização da pessoa que eu posso utilizar o nome dela como um nome da minha empresa, certo? E aí aquele pedido ele está parado, está lá no prazo de 60 dias. E a Luzia, por alguma mágica do mundo, conseguiu lá colocar o pedido dela também para registro da marca. Só que vai chegar nesse prazo de 60 dias de sobrestamento e eu vou me manifestar dizendo, não, não pode ser liberada essa marca, porque eu já fiz o pedido, já existe um processo aí em análise. O sobrestamento é isso, ela vai suspender o julgamento do processo da Luzia e vai voltar para julgar o meu. E aí, o que é que eles vão analisar? Quem deu entrada primeiro nesse pedido? Quem deu entrada primeiro, esse processo vai seguir, o outro vai ser arquivado. A Luzia vai ter que voltar novamente a pensar em uma outra marca, a fazer todo o processo de reconstrução da sua identidade, pagar os custos que ela já pagou anteriormente. E aí vai ter realmente muito prejuízo financeiro e todos os outros prejuízos que acarretam com essa situação. Mas vamos dizer que ela conseguiu comprovar, por exemplo, que a empresa dela é o mesmo nome, mas além de produtos, ela presta também serviço. Então, existe aí uma diferenciação. E ela vai ter que conseguir comprovar essa diferenciação para ela conseguir seguir com o pedido dela. Se o recurso ele foi aceito, ele vai lá para a parte do deferimento. O pedido foi deferido, ele vai seguir para onde? Para a última fase. E a última fase é a seguinte: a NPI reconheceu, já seguiu todos os trâmites legais, você já seguiu todas as orientações, todas as regras estabelecidas, não tem nenhum impedimento. Você agora vai ser notificado pelo NPI lá na revista, que é publicada toda terça-feira, para que você pague o último valor
exigido, certo? Qual é esse valor? É o pagamento da taxa de protocolo do primeiro pedido para que seja emitido o seu certificado, certo? Esse prazo, ele é 60 mais 30. Você vai ter 90 dias aí para poder fazer esse pagamento. E o INPI vai estar de olho. Se você fez o pagamento dentro desse prazo, aí você vai ter a concessão do seu registro, vai ser publicado lá, você como proprietário, vai ser emitido o certificado e você vai receber esse certificado. Se você não pagou, o INPI vai identificar e o seu processo vai ser arquivado. Você perdeu tudo, perdeu os valores que foram pagos e não vai ter certificado, certo? Se você pagou, você vai receber. Esse certificado, Carla, ele é válido por quanto tempo? Ele é válido por 10 anos. Durante esse prazo, você é proprietário, né, dessa marca, você é dono, você tem exclusividade, só você pode usar. Se você souber que alguém está na intenção de usar ou está usando indevidamente, você tem o poder de entrar com ação de reparação de danos e indenização e cobrar daquela pessoa e exigir que aquela marca seja retirada do mercado, a não ser que vocês façam um acordo e aí a pessoa mantenha e fique pagando taxas para você, certo? Mas quando eu tenho que revalidar, não espere completar os 10 anos para você fazer o pedido. Por exemplo, hoje é 20 de agosto e você fez o pedido 20 de agosto, 10 anos atrás. Você vai esperar hoje para poder entrar com esse pedido? Não, você vai antecipar. Você tem que fazer esse pedido pelo menos um mês antes de renovação, porque você corre o risco de você pedir hoje e ter um outro pedido lá, certo? Tanto que quando a gente faz a busca lá no site, vai aparecer lá empresas que está arquivado porque não pediu a renovação, empresas que estão em andamento ou não existe pedido. Não existe pedido, beleza. Está arquivado, você pode pedir, mas o que está em andamento impede totalmente de você pedir novamente. Então, para não correr o risco, é melhor você antecipar e fazer esse pedido, certo? Todo período de 10 anos eu tenho que fazer isso, Carla? Sim. Vai completar 10 anos, eu tenho que pedir novamente a renovação num NPI para que eu mantenha a propriedade daquela marca. Alguma dúvida? Aqui eu trago essa frase, né? Pode adiantá-la. Eu trago essa frase que eu gosto muito, né, da Clarice, que diz que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, ele vai mais longe. E esse é o desejo da Fixar, né? Que você inicie o seu negócio, você inicie a sua empresa, e que ela não tenha que parar ou deixar de existir por algum problema ou por falta de estar enquadrada na legalidade. Mas o nosso intuito é que você inicie, que você tenha uma longa jornada e que o seu negócio ele não fique somente em você, mas ele seja expandido para toda a sua geração. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou aqui para poder responder. Nossa, que incrível! Eu estou aqui anestesiada, encantada, e já levanto aqui a provocação e a possibilidade de realizarmos novamente esse treinamento. Quando você fez a comparação de um filho quando ele nasce, que a próxima coisa é fazer o registro dele. Por que que o nosso negócio, a gente não entende essa importância e deixa de fato para registrar ou nunca registra? Nós estamos agora fazendo o registro de 3 empresas, estamos acompanhando 3 processos, e tem uma empresa que ela tá no mercado há muitos anos, que inclusive ligaram para ela para perguntar se a marca estava registrada. Ali são 2 questões. Ou a pessoa estava querendo dar um golpe, ou a pessoa estava querendo registrar o nome da marca dela. E aí foi bem na época em que ela teve a oportunidade de conhecer a Fixar. E aí, ela já deu entrada no registro da marca dela e Carla está acompanhando todo o processo. Então, perceberam que aqui
Não é um processo simples, é muito minucioso, detalhado, precisa estar atento a todos os detalhes. E é por isso que existem hoje as empresas que prestam consultoria na área de registro de marca. Hoje, dentro da Fixar, nós oferecemos esse serviço com um valor muito diferenciado do mercado, inclusive é bem diferenciado mesmo. Nós estávamos, só um minutinho, estou bem gripada e um pouco rouca, inclusive. E aí, nós estávamos vendo uma publicação esses dias que tinham mais de 1.000 comentários nessa publicação sobre o registro de marca. E aí a publicação era a seguinte: registrar uma marca não é caro. Caro é perder a sua marca e ter que recomeçar do zero. E aí eu fui olhar os comentários e muitas pessoas perguntando como é que faz, como é que eu faço? Eu estou tentando há muito tempo e ainda não consegui o meu registro. Uma outra pessoa falou, eu já investi mais de 10 mil reais e ainda não consegui registrar a minha marca. E é exatamente isso que acontece lá fora. Porque, você pode tentar fazer sozinho? Pode, mas os riscos são grandes, porque é muito minucioso, requer etapas e acompanhamento. Se não me engano, é até 18 meses para concluir todo o processo, tem que ficar acompanhando, não é, Carla? Isso Então, é muito mesmo. importante ter um profissional, principalmente dessa área jurídica, que entenda sobre leis, sobre todo o processo para fazer esse registro. Então, hoje, a Fixar, graças a Deus, nós temos a Carla aqui dentro da Fixar, que é do jurídico, que é advogada, que faz todo o processo de registro. Ela acompanha todo o passo a passo. E o bom é que ela entende de leis, então isso nos ajuda muito aqui dentro desse processo. E aí, vocês que estão aqui, eu vi que o Cláudio, ele fez já algumas perguntas, tirou algumas dúvidas, mas é o momento da Patrícia, do Cláudio novamente, da Edilane, que está aqui participando, seja bem-vinda, ela entrou depois. É uma oportunidade que vocês têm de ligar o microfone e tirar as dúvidas de vocês, porque esse é um tema, é um assunto muito relevante, muito importante e que a gente precisa entender a grandiosidade, dar a devida importância para proteger o nosso nome, proteger o nosso negócio, proteger a nossa marca e evitar danos, prejuízos e problemas futuramente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem Para ligar o não, microfone. para não te cortar, Lu, só para acrescentar, eu realmente tenho o registro de uma marca como o registro de um filho, né? O filho a gente tem todo o cuidado, tem todo o amor, a gente já projeta o futuro, e a marca é justamente isso. Inclusive, você pode expandir os seus negócios através do registro de marca. Se você não tem o registro da marca, por exemplo, você não pode fazer uma concessão, né? Se você não tem o registro da marca, você não pode abrir uma filial em uma outra cidade, você não pode ir para outro país. Eu acredito que quem inicia um negócio, a intenção é crescer, é expandir. Se você não registra, você não consegue. Para vocês terem ideia, o Habib's é muito conhecido, sim ou não? E eles tiveram muita dificuldade de registrar a sua marca lá na Alemanha. Olhe, na Alemanha, eles tiveram muita dificuldade. Por quê? Porque já existia uma empresa lá, também com este nome. E aí eles tiveram um processo muito burocrático, um processo muito longo, e é bom deixar isso aqui claro, gente, porque, Carla, eu posso rever a minha marca? Pode sim, a lei permite isso. Porém, o custo para você rever a sua marca, ele é muito mais alto do que para você registrar. Então, se você já age de forma preventiva, você evita vários problemas. Você pode seguir o seu caminho aí tranquilo, seguro de que não vai ter nenhuma intercorrência. Além disso, eu posso fazer o registro de marca, né, sozinho, posso, mas é um risco muito grande. Por quê? Porque toda terça-feira você tem que ter esse compromisso de acompanhar, de abrir a revista do INPI e de fazer essa busca de uma revista gigantesca, que são mais de 1.800 folhas, né? Então, você tem que procurar ali de forma minuciosa. Para quem é empresário, para quem cuida do seu negócio, é muito difícil você parar para dar atenção a isso. Então, você precisa ter uma pessoa que realmente faça isso. E aí, a nossa preocupação fixar é a seguinte: eu sou do mundo jurídico, entrei no mundo jurídico justamente por conta desse distanciamento, e nós sabemos que quando a gente contrata uma empresa que a gente não conhece a pessoa,
que a gente não tem afinidade, que a gente só falou ali pelo telefone, ou que nós só vimos naquela hora, quando acontece, porque a maioria das empresas trabalha de forma telepresencial, né? Telefone, ou videochamada. Enquanto você está ali fechando o negócio, você está vendo a pessoa. Mas foi apresentado aqui os prazos, né? Os prazos é de 30, é de 60, é de 90 dias. E eu tenho certeza que esses escritórios não vão ligar para você durante esse prazo, enquanto não saiu alguma informação. E aqui nós temos todo esse cuidado, inclusive já tivemos outros clientes, porque as clientes que estão conosco, eu tenho esse cuidado, saiu a publicação, olha aqui, ó, saiu a publicação, estamos agora nessa fase, vai acontecer isso a partir de agora, temos que esperar. E por conta desse retorno, tem vindo muitos outros clientes. Então, aqui nós não estamos vendendo só sonhos, né? Sonhos, sim, também, mas não sonhos vazios que você não vai ter um retorno, não vai ter realmente uma unidade. A Fixar, ela não é uma empresa que vendeu o sonho, fique lá, acabou, realize aí, está satisfeito, está tudo bem. Não, nós criamos realmente unidade e conexão. Nós pegamos na mão e seguimos juntos até aonde esse parceiro, essa empresa diga, eu quero seguir junto com vocês. E é isso que nós estamos aqui oferecendo para vocês. Perfeito. Hoje eu estava com a empresa que ela falou para mim, doutora Carla entrou em contato, me falou lá do processo, que saiu uma nota lá, toda feliz. Carla, o Cláudio, ele perguntou aqui, ele ligou o microfone, ele fez algumas perguntas, mas antes ele tinha feito uma aqui no chat, né? Qual a diferença da franquia para licenciamento? Franquia, os dois, eles são um contrato, né? Só que a franquia, você vai usar a marca, você vai fornecer para aquela pessoa que está comprando a marca todo o equipamento, por exemplo. A pessoa, ela tem lá o local, mas ela, vamos dizer que a sua franquia é de sorvete, ela não tem o maquinário, ela não tem os potes, ela não tem todo aquele suporte. Quem é que vai fornecer é a pessoa que está vendendo a franquia, certo? Ela vai entrar com o pagamento. O licenciamento, você não vai precisar dar todo esse suporte, você vai ceder a sua marca, a pessoa vai pagar para você e ela mesma que vai criar toda a estrutura, ela só vai estar usando a sua marca e vai estar pagando para você mensalmente por esse direito de estar utilizando a sua marca. Excelente. Falando em franquias, eu lembrei aqui da Romanel, né, que nós chegamos nos espaços e falar, essa daqui é de uma pessoa, essa daqui é de outra. E aí eu lembrei agora desse processo, muito esclarecedor também, tirou essa dúvida aí sobre franquia e licenciamento, muito bom. Muito obrigada, doutora Carla. Então, vamos lá. Como vocês sabem, a nossa missão é entregar soluções. Nós não queremos aqui ninguém correndo riscos. Nós acreditamos que você cuida do teu negócio da mesma forma que você cuida de um filho, até porque é esse negócio que gera o capital, que gera o retorno financeiro para manter todas as áreas das nossas vidas. Hoje não dá para a gente viver nem cuidar do mundo espiritual, inclusive, se a gente não tem um negócio que gere lucro, que dê retorno, sem ter o capital, dinheiro envolvido dentro do processo. Então, o nosso negócio ele é muito importante, assim como todas as outras coisas das nossas vidas. E entendendo isso, hoje nós vamos apresentar aqui uma possibilidade, uma oportunidade incrível para você que já entendeu a importância de registrar uma marca, os riscos que você corre quando você não registra e, sobretudo, as etapas, como é importante ter um profissional, principalmente da área jurídica, que acompanha ali todo o processo. O que eu gosto aqui da Fixar é porque a gente vê empresas que fazem registro, mas que não tem alguém da área jurídica que entenda sobre a lei, sobre todo esse processo. Então, aqui vocês estão protegidos duas vezes, porque a gente faz lá todo o processo e é acompanhado pela nossa advogada. Então, olha só que presentão. Hoje, para vocês registrarem a marca aqui com a Fixar Ideias, o investimento é muito diferente, a gente tem um valor bem competitivo no mercado, somente R$ 2.997. Esse valor pode ser parcelado no cartão, pode ser feito no Pix, pode dividir uma parte no cartão, uma parte no Pix, ou seja,
vocês podem trazer para a gente como é que vocês desejam realizar esse pagamento, porque a nossa missão aqui é de oferecer. E dentro desse processo, vocês terão uma consultoria jurídica durante todo o tempo. Então, se durar 18 meses, por exemplo, vocês terão esse acompanhamento jurídico. A gente libera isso aqui como um bônus, como um presente para todos os clientes da Fixar Ideias que escolhem, de fato, fazer o registro da marca. Então, o Cláudio que está aqui, a Edilane e a Paty, vocês tomando uma decisão agora de já fazer o registro da marca com a gente. Além desse valor, que é um valor bem diferenciado do mercado, vocês terão esse suporte, esse acompanhamento jurídico por durante todo o processo. E é muito legal isso aqui, porque geralmente um suporte jurídico, um acompanhamento jurídico, ele é um valor à parte. Aqui a gente libera de fato como bônus. Não sei até quando a gente vai conseguir manter isso aqui como um presente para vocês, mas hoje ainda está aberta essa oportunidade, essa possibilidade para vocês fazerem esse registro, tendo aí o suporte, o acompanhamento de uma profissional da área e, sobretudo, que entende sobre as leis, para simplificar todo esse processo e acompanhar para que tudo se cumpra exatamente como deve ser feito, tá bom? Então, vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta que vocês desejam fazer? Já estão preparados para fazermos o registro da marca? Estão prontos? Ficaram quietinhos, acredito que já as dúvidas já foram aqui esclarecidas. Agradecer mais uma vez a doutora Carla. Como eu disse, eu estou aqui. Eu vou ficar na responsabilidade de provocar um novo treinamento como esse. E nós vamos lotar essa sala, porque, nossa, foi assim muito esclarecedor, foi muito conscientizador, foi muito reflexivo e, sobretudo, nos ajuda a tomar decisões que são muito importantes para o nosso negócio. Então, a gente vai estar realizando na próxima semana, nós vamos estar aqui, vamos trazer um outro treinamento, um outro tema, um outro conteúdo que com certeza vai somar muito para a tua vida, para o teu negócio, para a tua empresa. Então, não só vem para cá, mas traz teus colaboradores, traz as pessoas que estão envolvidas com você dentro do teu processo, dentro do teu negócio, porque aqui a gente realmente se compromete a entregar excelência, inclusive dentro dos nossos treinamentos gratuitos. Então, em nome da Fixar Ideias, queremos agradecer a vocês que nos prestigiaram nessa noite, que participaram, e para honrar a vida de vocês, nós entregamos aqui excelência. A doutora Carla entregou ouro aqui. Eu espero verdadeiramente que isso tenha gerado impacto e transformação na vida e no negócio de vocês. Carla, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada a oportunidade, obrigada a todos vocês participantes, que vocês tenham de fato aprendido, né? Tenha adquirido esse conteúdo e que vocês possam aí propagar para outras pessoas. E quem vocês conhecem, que sabe que está nesse processo de iniciação ou que já iniciou o seu negócio, mas ainda não fez o seu registro, nos ajude aí, nos divulgue e esteja junto conosco nessa parceria. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Tchau a todos, boa noite e até a próxima semana.